Atos capítulo 9, eu convido você a que se coloque de pé. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 20 versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Oremos ao Senhor. Bendito Senhor, aqui estamos nós. Senhor, nós queremos agradar ao Senhor. Paulo disse que se quisesse agradar a homens não seria servo de Cristo. Pai, esse é o nosso intuito. Nós queremos agradar ao Senhor. Porque se nos propusermos agradar a homens, Senhor Deus, ó Pai, não agradaremos a todos eles, e muito menos a Ti. Importa agradar a Deus e não aos homens, diz a Tua palavra. Mas, Senhor, nós somos tão pecadores e nos perguntamos como nós poderemos agradar a Deus sendo tão cheios de falhas. Ó Deus, é porque Cristo morreu por nós. É porque Cristo pagou a nossa dívida. É por causa da obra dele que nós somos aceitos, ó Deus, ó Pai, como filhos. É por causa da obra dele que nós somos declarados justos no tribunal de Deus. É por causa da obra dele, ó Senhor, que os nossos pecados são perdoados. É por causa da obra de Cristo, ó Senhor, que nós somos feitos filhos de Deus, nos tornamos amigos de Deus, justos diante da Tua presença. Ó Pai, agora perdoa os nossos pecados e enche-nos com o Espírito Santo, Deus, enquanto ouvimos a Tua palavra. Dá maturidade a esta Tua igreja, Deus. Dá maturidade ao Teu povo. Derrama, Deus, a Tua graça sobre nós. Que Cristo seja exaltado sobre tudo, sobre todos aqui. Que a unção do Senhor seja perceptível nesse lugar. E que nós, ó Deus, ó Pai, nos envolvamos com a grande obra que o Senhor está realizando. Fala conosco e abençoa a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, de manhã, Deus me deu a honra de pregar sobre uma das conversões mais espetaculares da história da Igreja de Cristo Jesus. O começo desse capítulo nos narra que Saulo, o menino de ouro dos fariseus, depois de votar pela morte de Estevão, de aprovar e de votar no Sinédrio pela morte de muitos cristãos, pede cartas ao sumo sacerdote para ir a Damasco, a 242 quilômetros de Jerusalém. Uma viagem tremendamente difícil, feita a cavalo ou a pé. Mas ele está tão cheio de ódio, tão cheio de ira, que ele quer matar cristãos e lançá-los na cadeia. E quando ele vai a caminho, já perto da cidade de Damasco, a Bíblia diz que brilha de súbito uma luz gloriosa, mais poderosa que todas as coisas. Era o brilho da glória de Cristo Jesus. Saulo caiu por terra e ouviu a voz de Jesus que dizia a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que queres que eu faça, Senhor? Entra na cidade, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Paulo ficou cego por 3 dias, não comeu nem bebeu. Depois o Senhor manda Ananias orar por ele, caem escamas da sua vista, Paulo é batizado. E quando Ananias duvida se tem que batizar Paulo ou não, o Senhor diz a ele: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Então, depois que foi batizado, Paulo é alimentado e é fortalecido. E a Bíblia nos conta a história, amados irmãos, que Paulo tinha todo um arcabouço. De manhã eu falei, ele era fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim, nascido em Tarso da Cilícia, cidadão romano, estudado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da história de Israel, que era aluno do rabino Hilel. E de repente então Paulo, zeloso fariseu da lei, é convertido. E agora então ele tem Cristo no seu coração. E o nosso texto nos diz, amados irmãos e irmãs, que logo ele pregava nas sinagogas. E aqui, ao olharmos para essa grande salvação que Paulo recebe, irmãos, eu me atrevo a dizer a vocês o seguinte: que a grande obra de Deus é a obra da salvação. Eu gosto muito daquele hino que diz: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. O céu revela a glória de Deus, a criação mostra a grandeza do seu Criador, mas a maior expressão do amor de Deus para com o ser humano é Cristo Jesus, que dá a sua vida na cruz do Calvário, pagando a dívida que era sua e que era minha, e Ele ressuscita. Então a grande obra que Deus realiza é por meio do Espírito Santo trazer essa salvação maravilhosa para o coração do pecador, dando a ele a bênção de nascer de novo e crer em Cristo Jesus. A grande obra de Deus é a obra da salvação, e nós vemos a realização dessa obra na vida de Paulo nesse texto. E é portanto nessa noite que eu quero pregar para vocês sobre a grande obra de Deus. Quais são as consequências dessa obra maravilhosa da salvação? A primeira coisa que o texto nos diz é que a grande obra de Deus gera uma grande perplexidade. A grande obra de Deus gera uma grande perplexidade. Olhe comigo para o texto. Eu vou ler o versículo de número 20, vocês vão ler o 21. Diz assim a palavra de Deus: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vocês o 21. A grande obra de Deus gera uma grande perplexidade. Paulo foi salvo, amados irmãos. Ele tinha ido a Damasco para prender os cristãos. Isso já era sabido tanto pelos judeus como pelos cristãos. E agora então ele chega na sinagoga. Alguns o esperavam alguns dias antes, e para surpresa dos judeus de Damasco, ele logo pregava nas sinagogas, abriu o Antigo Testamento e afirmava que Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Imagine você, se você estivesse lá nessa sinagoga. Você sabe que Saulo é o perseguidor mais ferrenho do cristianismo, é o maior algoz dos cristãos, e de repente então ele entra na sinagoga, abre um texto do Antigo Testamento, começa a pregar e diz: é verdade, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido, é o Salvador do mundo. Como é que você reagiria? O texto da palavra nos diz que as pessoas começaram a dizer: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não é ele o assassino dos cristãos? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. A grande obra de Deus na vida de um homem gera uma grande perplexidade. Quando o Senhor salva os seus inimigos, os traz para o seu lado, para o seu povo, para a sua família. Ah, queridos amigos e irmãos, todos aqueles ficam perplexos. De fato, quando o Senhor age, nós ficamos perplexos diante do seu agir. Irmão, Jesus sempre teve o dom e a capacidade de surpreender os seus discípulos. Vocês se lembram daquele dia em que Jesus está muito cansado? Ele fez uma grande obra, um grande avivamento. Contaram para ele da morte de João Batista. Ele estava no barco, ficou um pouco triste, cansado, foi deitar, foi dormir. Sobreveio no mar uma grande tempestade. O barco é varrido pelas ondas, jogado de um lado para o outro. Os discípulos são marinheiros experientes, mas estão desesperados, com medo de morrer. E Jesus, do fundo do barco, na popa, dormia cansado profundamente. Então os discípulos vão acordá-lo e diz: mestre, não te importa que pereçamos?
E ele então levanta e diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E subindo acima no barco, ele diz: mar, acalma-te, tranquilo, vento, e a Bíblia diz que o mar se acalmou e o vento parou, e todos os que ali estavam disseram: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Jesus, sempre quando se manifesta, deixa homens e mulheres perplexos diante de sua santa e gloriosa presença. De outra feita, o Evangelho de João nos conta que os fariseus mandaram prender Jesus. E foi a guarda então do sumo sacerdote prender Jesus. E quando eles vão prender Jesus, eles ouvem Jesus pregando, naquele dia do final da festa dos tabernáculos, quando o sacerdote pegou água no tanque de Siloé, foi numa grande comitiva, numa grande procissão, derramou água no último dia da festa, ao lado do altar do sacrifício, e Jesus se levanta e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E falava isso do Espírito Santo, que receberiam todos os que nele crescem. E de repente então os soldados perplexos com a mensagem de Jesus voltam para os sacerdotes e dizem: nunca ninguém falou como esse homem. Os sacerdotes ficaram irados. Vocês também se tornaram discípulos dele. O Senhor Jesus, amado irmão, não está no nosso controle. O Senhor Jesus não é dominado por nós. O Senhor Jesus não faz as coisas que nós achamos que Ele deveria fazer. Ele é o todo-poderoso Senhor. E quando Ele atua soberanamente, amados irmãos, salvando alguém, transformando a vida de alguém, usando a vida de alguém, todos ficam perplexos. Ananias ficou perplexo quando o Senhor mandou orar por Paulo. Ananias disse: Senhor, esse homem está perseguindo o teu povo. É esse homem mesmo. E Jesus disse: é esse sim que eu quero. Jesus conquista os grandes inimigos, e o grande perseguidor vai se tornar perseguido, porque quando o Senhor realiza a sua grande obra da salvação, isso gera perplexidade. Eu não sei se você já viu, meu irmão, Deus salvar alguém que era um inimigo ferrenho do Evangelho, que é alguém que falava mal dos crentes, que é alguém que se opunha ao povo de Cristo Jesus. E de repente então você vê Deus salvar aquela pessoa, e aquela pessoa está na igreja, e aquela pessoa ouve o Evangelho, e aquela pessoa é mudada, irmãos, todos ficam perplexos. Irmãos, há 21 anos atrás, eu vi um homem entrar num culto bêbado, revoltado porque sua mulher estava na igreja presbiteriana, fazendo arruaça do lado de fora, até que os diáconos o acalmaram, e ele se sentou. E o pregador daquele dia falou de Jesus no culto da manhã, antes da escola dominical. E quando o pregador quis orar pelas ovelhas, aquele homem veio à frente. E ninguém acreditou que ele tinha sido convertido, porque ele estava bêbado. Mas na outra semana ele voltou. 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 E quando o pregador foi casar, ele falou: vou dar o terno inteiro. O sapato, a camisa, a gravata, a meia, até a cueca. Eu vou dar. Porque Deus usou o pregador para que eu viesse para Cristo Jesus. É para deixar qualquer um perplexo. O Senhor, amado irmão, muda a vida do pecador. Ah, louvado seja o Senhor. A grande obra de Deus gera uma grande perplexidade. Portanto, meu amigo, se você está aqui hoje, e se você for transformado, prepare-se, porque todos vão louvar o Senhor por aquilo que Ele realiza na sua vida. Mas ainda que você já tenha sido salvo, e o Senhor te desperta para fazer a obra dEle, e você se torna um instrumento precioso nas mãos de Jesus, as pessoas vão dizer: como é que Deus pode realizar coisas tão grandiosas na vida desta jovem, na vida deste homem, na vida desse senhor? Que o Senhor realize sua grande obra em nosso meio. Que o Senhor te use para realizar uma grande obra. Que todos fiquem perplexos para a glória e honra do nome de Jesus. A grande obra de Deus gera uma grande perplexidade. Que todos olhem para você e fiquem perplexos como Deus opera na sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus realize sua grande obra em nosso meio, salvando os seus eleitos para a glória e honra do nome de Jesus. Mas a grande obra de Deus, além de gerar uma grande perplexidade, a grande obra de Deus gera um grande testemunho.
A grande obra de Deus gera uma grande perplexidade, mas a grande obra de Deus gera um grande testemunho. Versículo de número 22. Todos comigo, vamos ler? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, Saulo, depois que foi convertido, resolveu fazer toda uma releitura da sua teologia, tendo Cristo, amado irmão, como eixo central da palavra de Deus. Agora olhando a história do povo de Deus como a história da redenção que apontava para a vinda do Redentor. Enquanto esteve em Damasco, Paulo estudou profundamente, e diz o texto que, à medida que ele ia crescendo na fé cristã, mais ele se fortalecia. E se fortalecendo mais, ele confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Irmãos, Paulo ficou um tempo em Damasco, e depois ele conta na carta aos Gálatas que ele foi para a Arábia. Não foi para a Arábia, para Meca, amados irmãos, mas ele foi provavelmente para o Monte Sinai, que já era considerado a Arábia. E isso tem um significado especial, sabe por quê? Porque Moisés encontrou Deus no Monte Sinai, o povo de Deus encontrou o Senhor na nuvem no Monte Sinai, que era o Monte Horebe. Elias teve uma visão de Deus no Monte Horebe, que era o Monte Sinai. E Paulo, numa viagem de 6 meses a 1 ano, foi para aquele lugar, irmão, estudar a palavra de Deus, rever os seus conceitos e valores. Passou um tempo no deserto para se fundamentar no Evangelho, num retiro espiritual, na presença do Senhor. Depois ele volta para Damasco. Ele volta para Damasco e prega mais poderosamente ainda. E só depois então que ele sai de Damasco e vai a Jerusalém, depois de passar esse tempo, amados irmãos e irmãs, na Arábia. Mas aqui então o texto nos conta que já Paulo naquele momento ia se fortalecendo e demonstrando claramente por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Paulo agora tem um grande testemunho. Ele era o perseguidor e agora ele ama Jesus. Ele conta para nós lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele diz que o Senhor evidenciou sua graça no principal, para que ele servisse como modelo de como o Senhor transforma a vida de todos os seus. Amados irmãos, Paulo nos mostra que a grande obra de Deus gera um grande testemunho, gera o testemunho do Evangelho, que diz aos pecadores que não há outro caminho que leva para o céu, não há outro caminho que leva para Deus, todos os caminhos levam para o inferno, o único caminho que leva para o céu é Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Saulo então agora argumenta com grande poder, com um grande testemunho. Ele mostra que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, um pregador pelo qual eu tenho um grande carinho, uma preciosa amizade, se Deus quiser, logo ele vai voltar a pregar aqui, é Ronaldo Lidório. Enquanto eu fui pastor do Guará 2, ele pregou lá 2 vezes. Ronaldo é um homem de Deus, e Deus usou Ronaldo e Rossana num grande avivamento, amados irmãos, entre o povo concomba, lá no país de Gana. E Ronaldo, esse ano morreu Mebá, o ano passado, que foi o primeiro presbítero da igreja dos concombas em Gana. E Ronaldo, quando chegou ali, foi hospedado por Mebá. E Mebá, antes, amados irmãos, era feiticeiro de um demônio, que era a entidade que dominava a região e era respeitado pelas tribos, um demônio que assassinava as pessoas. O nome do demônio era Grumadi. E Mebá servia aquele demônio e sacrificava seus animais, e aquele povo que morria de fome na savana africana sacrificava suas vacas gordas a Grumadi. E alguns deles até sacrificaram seus próprios filhos àquele demônio. E o Ronaldo chegou e achou que Mebá seria um grande opositor, mas Mebá viu o Ronaldo pregando o Evangelho para outras pessoas. E enquanto o Ronaldo pregava o Evangelho, irmãos, o Espírito Santo abriu o coração do Mebá, e o Mebá teve os olhos abertos e creu em Cristo Jesus, e ele ficou saltando durante 2 dias seguidos ao redor da sua aldeia, dizendo que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo tinha vindo, que Jesus tinha transformado a vida deles. E no passado aquele homem tinha sacrificado um dos seus descendentes para aquele demônio. E ele então vira para Ronaldo e pergunta para Ronaldo: por que ele não tinha vindo antes?
Mas quando Mebá se converte, amados irmãos e irmãs, todo mundo ficou impactado. Os feiticeiros da região que tinham medo dele ficaram impactados. E quando Mebá se converteu, Ronaldo ia pregar aos lugares, Mebá ia junto. E como testemunho da mudança do Mebá, foi um instrumento usado por Deus para que centenas de concombas se convertessem e nascessem então aquelas dezenas de igrejas que nasceram ali, debaixo do ministério daquele santo varão de Deus. Porque Deus converteu, amados irmãos, o principal feiticeiro da região. Centenas vieram a Cristo por causa de um grande testemunho. Quando o Senhor realiza a sua grande obra salvadora, Ele então gera um grande testemunho. Então, meu irmão, levante-se e pregue a Cristo Jesus. Pregue a Cristo Jesus para aquele opositor mais ferrenho. Pregue a Cristo Jesus para aquele maior ateu lá do seu trabalho. Pregue a Cristo Jesus para o feiticeiro que mora perto da sua casa. Pregue a Cristo Jesus, sabem por quê? Porque se Cristo Jesus converter aquela pessoa, todos aqueles que o seguem virão junto com Ele. E verão que Cristo Jesus quebranta o coração até daqueles mais endurecidos. A grande obra de Deus gera um grande testemunho. Então, meus irmãos, nos envolvamos com a pregação do Evangelho, porque quando Cristo converter aqueles que são influentes no mundo, eles serão salvos e perdoados por Jesus, serão as pessoas mais felizes do mundo, mas muitos verão e desejarão seguir ao Senhor por causa desta grande obra salvadora de Jesus na vida desses pecadores. Levante-se e pregue o Evangelho. A grande obra de Deus gera um grande testemunho. Que você tenha um grande testemunho e pregue Jesus a muitos, e que muitos venham a Cristo através de você. Que Deus te use em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor realize cada vez mais a grande obra da salvação em nosso meio. A grande obra de Deus, amados irmãos, além de gerar uma grande perplexidade, de gerar um grande testemunho, a grande obra de Deus gera uma grande perseguição. A grande obra de Deus gera uma grande perseguição. Nós vamos ler, irmãos, versículos de número 23 e 24. Eu vou ler o 23, vocês o 24. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Versículo 24. O Senhor Jesus tinha acabado de dizer a Ananias: eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E a vida de Paulo, amados irmãos, vai ser uma vida de grande sofrimento por causa do nome de Jesus. E esse sofrimento tem que começar, essa perseguição, logo no início do seu ministério. Nosso texto diz que passaram muitos dias depois que eles estavam pregando, passou a primeira perplexidade, e os líderes dos judeus não podiam refutá-lo. Então fizeram uma trama entre si e disseram: vamos matar Paulo. Mas o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, e eles botaram uma sentinela dia e noite na porta para matarem Paulo. Já naquele primeiro momento, no início do seu ministério, eles já querem matar Saulo. E vai ser assim, amados irmãos, a vida dele toda. Paulo foi apedrejado por causa do nome de Jesus. Paulo foi açoitado, amados irmãos, com uma quarentena menos um, mais de uma vez por causa do nome de Cristo Jesus. Paulo, amados irmãos, foi espancado, golpearam, deram-lhe murros na face, jogaram ele na cadeia inúmeras vezes, amados irmãos. Ele enfrentou doenças, malárias, quase ficou cego, fazendo a obra de Deus por causa do nome de Jesus. Enfrentou o naufrágio no mar, uma cobra mordeu a sua mão, foi levado até Roma, compareceu perante César numa primeira audiência, foi liberto, provavelmente foi à Espanha, e no final da sua vida, por mandato de Nero, é decapitado, amados irmãos, do lado de fora da cidade de Roma. Ele sofreu por causa do nome de Jesus. E ao olhar para o testemunho desse varão, nós precisamos aprender que todas as vezes que nós fizermos a obra de Deus com fidelidade, nós seremos perseguidos, nós passaremos por aflição em qualquer lugar da terra, não só na Ásia, não só na África, não só no Amazonas, na nossa cidade. Preste atenção, se você se despertar para fazer a obra de Deus do jeito de Deus, alguém vai se levantar contra você, e você tem que ficar preparado, porque o Senhor Jesus
está do seu lado. E eu estou tendo que pregar aqui esse sermão muito pela fé, meus amados irmãos. Eu brinquei com o meu presbítero João Francisco essa semana. Eu preguei em Salto, quinta-noite, ele foi comigo. Que domingo à noite eu preguei aqui sobre perseguição. Segunda-feira eu já tive alguns problemas interessantíssimos relacionados com perseguição, né? E segunda e terça. Aí na segunda noite eu preguei sobre soberania absoluta de Deus. E eu entendi porque o Senhor manifestou a presença dele aqui. Poucas vezes eu senti a presença de Deus como quando preguei segunda-feira aqui no Conexão, no púlpito. E aí de repente então na terça-feira o carro pega fogo do lado de uma bomba de gasolina. Eu falei, Senhor, obrigado. Aí quem vai me socorrer lá? Presbítero João Francisco, né? De repente então chega lá o João, ele olhou para mim e já começou a rir. Eu falei, João, eu tenho que tomar cuidado com as pregações, porque eu prego num dia e Deus me dá a bênção de viver no outro, né? E é desse jeitinho, irmão, a vida cristã. Mas você não precisa se desesperar, o Senhor está no controle de tudo, Ele é soberano. E se você está sendo perseguido porque está fazendo o que é certo, porque está pregando a palavra de Deus, porque está lutando por mudança, glória a Deus. Cristo Jesus deu a vida na cruz por mim e por você. Então se nos persegue porque nós lutamos pela verdade e lutamos pelo que é certo, que nos persigam. O Senhor vai cuidar de todos os perseguidores. Nós não podemos nos desanimar. Nós temos que ficar de pé. Portanto, irmão, levante, coragem. Se alguém falar mal de você, vira para essa pessoa e falou assim: você não sabe da missa a metade. Você só está falando o que você vê por fora, você não está dentro do meu coração. Eu sou muito pior do que o que você está falando. Então pode falar, fala. Mas Deus é justo juiz. Ele é quem vai nos defender. Não levante a mão para se defender. Deixa Deus te defender. Porque Deus defende direito. Deus defende da maneira correta. Então que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Que nós, irmãos, não titubeemos diante de perseguição. Que nós não fiquemos com mimimi. Para com isso. Levante-se. Coragem, o Senhor está no controle de tudo. Se você está sendo perseguido porque é fiel a Jesus, glória a Deus, você está sendo identificado com Jesus. Perseguição virá, mas o Senhor estará sempre ao nosso lado. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Coragem, amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: coragem. Fala para ele: coragem. Fala: coragem, João. Fala: coragem, Maria. Fala: coragem, Francisca. Coragem, Antônio. Vamos lá, coragem. Que Deus te fortaleça. Que Deus te anime, que você continue firme, ainda no dia mais difícil. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ó Senhor, realiza tua grande obra no meio do teu povo, nesse lugar. A grande obra de Deus gera uma grande perplexidade, um grande testemunho, uma grande perseguição. Mas a grande obra de Deus gera grandes livramentos. A grande obra de Deus gera grandes livramentos. Versículo 25, eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Vamos lá todos comigo? Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Os homens estão de sentinela dizendo: Paulo não vai escapar. Eu me lembro, amados irmãos, essa cena aqui. Lucas pinta a cena de uma maneira tal para que nós lembremos um pouquinho também de Moisés. Lembra de Moisés que foi livrado por Deus dentro de um cesto de betume lá no rio Nilo? Aqui Saulo, né, o principal pregador da fé cristã depois de seu Senhor, é colocado num cesto e descido pela muralha de Damasco, e ele recebe um grande livramento. E a vida de Paulo, a partir daí, irmãos, foi vida de grandes e grandes livramentos. Mas ele fala no final da sua vida do maior livramento que ele recebeu, que foi o livramento da morte eterna. Eu não gosto de ficar lendo outros textos quando prego, mas essa ilustração é muito preciosa. Abra comigo sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Paulo, quando fala no final, isso aqui será a ilustração desse ponto, de como Deus livrou a sua vida até o final. 2 Timóteo, ele pinta esse quadro, amados irmãos, falando de como Deus o livrou e o abençoou e protegeu a sua vida até o final, amados irmãos e irmãs. O capítulo 1, ele diz assim, a partir do versículo 15: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes,
Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Agora, capítulo de número 4, amados irmãos, Paulo está se despedindo e conta aqui o grande livramento que recebeu a partir do versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze também a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo nos conta, amados irmãos, que ele foi abandonado por todos os seus amigos. Um homem que cuidou de tanta gente, rodeado por tanta gente. Só Lucas, o autor do Evangelho do livro de Atos do Evangelho de Lucas, ficou com ele. Ele diz que na sua primeira defesa, na prima actio, o primeiro julgamento diante do imperador, já nessa segunda prisão, ele diz que todos o abandonaram, ninguém esteve ao seu lado, ele ficou só. Mas você não vê Paulo carrancudo, você não vê Paulo reclamando. Ele diz assim: o Senhor me livrou da boca do leão. Ele sabe que quem o livrou naquele primeiro julgamento foi o Senhor, mas virá o segundo e ele será condenado. Mas ele sabe que ele será livrado, amado irmão, do reino do inferno. E o livramento final é que ele será levado a salvo para o reino celestial, e ninguém o arrebatará das mãos de Deus Pai. Então, meu irmão, ainda que você enfrente aflições desse mundo, ainda que você enfrente doenças e enfermidades, ainda que você nem sempre receba cura, nem sempre receba livramentos como eu e você desejávamos, mas se você crê em Cristo Jesus, a sua alma será livrada do inferno. Que você possa dizer como Paulo disse no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa que me está preparada pelo meu justo juiz me será dada. O Senhor o livrou da morte eterna. Esse é o maior de todos os livramentos. Amados amigos e irmãos, enquanto estamos nessa vida, nós andamos com uma espada na mão. Mas no dia em que o Senhor nos chama, como chamou o irmão do nosso querido pastor essa semana, a espada cai da nossa mão e a gente chega na presença do Senhor e recebe a coroa. Louvado seja Deus, porque Cristo livrou-nos na cruz. Nós seremos livrados da morte eterna. Deus te dá livramentos aqui, agradeça por isso. Mas no dia em que os livramentos não chegarem como você esperava, saiba que você será livrado da boca do leão, você será livrado do inferno, você estará toda a eternidade na presença de Jesus. Louve a Deus por tão grande livramento, louve a Deus por tão grande salvação. Se a maior obra de Deus é a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, e a aplicação da mesma em nossos corações pelo Espírito Santo, nós que aqui estamos, somos as pessoas mais privilegiadas da terra, porque Deus nos chamou para trabalharmos para Ele, a proclamarmos o seu Evangelho, a estarmos envolvidos com a maior obra de Deus, que é a grande obra da salvação. Que nessa noite, meu irmão, você avalie a sua vida e se pergunte o que você tem feito com ela.
Quais têm sido as suas prioridades? Ao que você tem dedicado as suas forças, o seu labor? Nessa noite Jesus te dá o desafio de se envolver com a obra de Deus, de ser de fato um representante de Cristo Jesus. Alguns vão continuar nas repartições públicas em que trabalham, outros nas empresas em que trabalham, outros alçarão grandes voos internacionais como profissionais para a glória e honra do nome de Jesus. Outros terão que deixar o que estão fazendo, ir para a África, para o sertão, para o seminário, para pastorear uma igreja, para trabalhar na Cracolândia. Mas, meu amado amigo e irmão, aonde estivermos, é importante que entendamos que cada um de nós é um missionário, cada um de nós é um obreiro, cada um de nós é um discípulo, cada um de nós é um agente de Jesus, e Deus nos chama e nos dá o privilégio de nos envolvermos com a grande obra de Deus. A grande obra de Deus é a obra da salvação. Quando você pregar o Evangelho e Cristo transformar as pessoas, você verá grande perplexidade, haverá um grande testemunho, sim, haverá grande perseguição, mas você experimentará grandes livramentos. E quando tudo isso acontecer, toda a glória na minha e na sua vida sejam dadas a Cristo Jesus. Que as pessoas ao olharem para nós digam: oh, que grande Salvador é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que façamos a sua obra com todo o nosso coração, que nós sejamos uma grande bênção, que Deus nos dê os seus eleitos. Pregue o Evangelho, meu irmão, fale de Jesus para alguém, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Eu termino essa pregação contando que semana passada eu falei para vocês do evangelismo intempestivo, e hoje na porta da igreja uma ovelhinha querida virou para mim: pastor, eu comprei a ideia no Uber, comecei a falar para um homem, ele era crente desviado, e eu falei com ele, ele disse que vai voltar para a igreja, porque eu falei de Jesus para ele no táxi. Vamos continuar, não vamos parar, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Que Deus use a sua vida, que você seja uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus, que nós vejamos se manifestar em nós, em nossas casas, nessa igreja, a grande obra de Deus, a obra da salvação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.